chicos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e nós vamos trabalhar língua espanhola para a segunda série de la enseñanza media. Mas antes de começarmos a nossa aula, já sabe, temos 2 recadinhos para vocês. Muito bem, se você é aluno, tem acesso ao Classroom, clique no link da atividade obrigatória e assim você gerará a sua presença. Já se você não possui acesso às plataformas digitais, também já sabe, faça as atividades com muito capricho, muita dedicação e no dia marcado, entregue-as na secretaria da sua escola. Chicos, em la clase passada, que aprendemos? ¿De acuerdo? La clase passada foi a classe de número 34, que falou sobre o folclore e o resgate das raízes latino-americanas. E nesta classe, falamos sobre o gênero textual, notícia, interpretação de texto, aspectos culturais e léxico a partir do texto. E hoje, que vamos aprender hoje? Hoje é uma classe muito interessante. Hoje vamos falar sobre o tema quando éramos crianças. Muitos de vocês, no ensino médio, já estão um pouquinho maiores, né? Conseguem lembrar um pouquinho da infância de vocês, o que vocês faziam nessa época? Bem, nesta classe hablaremos sobre o gênero textual, poema, interpretação do poema passatempo, empleo del pretérito imperfecto de indicativo. Acá temos um ratito, um momentinho, para nós refletirmos, para a gente refletir sobre a nossa infância, certo? Quando éramos niños, quando a gente era criança. La niñez, a infância, é a época da vida em que se aprendem muitas coisas. Convivir com os amigos, divertir-se, ler, escrever, escuchar e contar histórias. Não era assim a niñez de vocês? Não era assim a infância de vocês? Uma época que a gente aprende muita coisa. Então, Mário Benedetti, um poeta uruguaio, escreveu o poema Passatempo, que vai falar sobre isso, sobre o passar do tempo, de la niñez hasta chegarmos a la vejez, digamos assim, certo? Acompanhe. Quando éramos niños, quando éramos crianças, los viejos tenían como 30. Um charco era um oceano. La muerte lisa e llana não existia. Então, quando nós éramos crianças, os velhos tinham 30 anos. Quando você é criança, imagina que uma pessoa de 30 anos é velha. Um charco era um oceano. Uma poça já era um oceano, né? A gente não tinha ideia da vida ainda, então uma coisinha pequena já era grande demais para a gente. A morte, ela era algo assim tranquilo, algo suave, nem existia, a gente não se dava conta dela, né? A ver. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era océano, la muerte solamente na palavra. Então, quando a gente fica um pouquinho mais jovem, adolescente e tal, a gente vê as pessoas de 40 como se elas fossem velhas. Opa, voltei um pouquinho mais. Mas elas não são velhas, né, gente? 40 anos a gente está aí. Um estanque era um oceano. Então, uma lagoa, já aumentou um pouquinho, tá vendo? Era um oceano. E a morte era somente uma palavra, não se pensava na morte em si, só na palavra morte. Já quando nos casamos, os ancianos estavam em 50. Um lago era um oceano. La muerte era la muerte de los outros. Então, quando já estava adulto e se casou, quando as pessoas já estão adultas se casam, para eles as pessoas velhas são as pessoas com 50. Nada a ver, né?
Um lago era um oceano. Vocês estão vendo? Da pocinha virou uma lagoa, que agora já virou um lago, está aumentando, né? A morte era a morte dos outros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance de la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Então, quando você chega diz aqui veteranos, né, a idade, terceira idade, digamos assim, já se deu conta de toda a verdade. O oceano é um oceano sim, não é mais uma pocinha, não é mais uma lagoa, não é mais um lago, eu já consigo ter a dimensão das coisas. E a morte? A morte empieza, o verbo começar, né? A morte começa a ser a nossa, né? Você começa a entender um pouquinho mais. Triste, né, gente? Mas é verdade. Então, chega de tristeza. Vamos para a atividade 1. ¿A qual género textual pertenece el texto Passatempo de Mário Benedetti? Então, vocês viram a estrutura desse texto toda, né? Já devem conhecer que tipo de texto que é esse. Letra A, ele é uma crônica, ele é um poema, ele é uma paródia, uma novela ou ele é um conto? Já voltamos com a resposta correta. Então, pessoal, essa é fácil demais, né? A qual gênero textual pertence o texto Passatempo de Mário Benedetti? Óbvio, né? É um poema, tem toda a estrutura de um poema, com estrofes, com versos. Um poema. E por falar em poema, o que é um poema? A palavra poema se deriva do verbo grego poem, que significa hacer, crear, componer. O poema é um texto literário em verso, igual ao português. Generalmente escrito em forma vertical, es decir, um verso debajo del otro. As palavras estão ordenadas em líneas. Cada línea de un poema se llama verso. Los versos se distribuyen en grupos. Cada grupo de versos se llama estrofa. En portugués, estrofe, ¿no? La rima es una característica del poema, pero no es obligatorio, já que há versos sem rimas. Então tem gente que acha que para fazer um poema tem que rimar, fica todo rimado. Não é obrigatório. Você pode fazer um poema sem rima alguma, como esse do Mário Benedetti, que não era composto por rimas, né?
Então, vamos para a atividade 2. Qual é o tema principal do poema de Mario Benedetti? Letra A, el tiempo. B, la vida. C, la muerte. D, la vejez, a velhice. O E, la niñez, a infância. Então, luego volvemos com a resposta. E então, pessoal, chegaram a uma conclusão sobre o que fala esse poema do Mario Benedetti? O tema principal é a letra A. Ele fala o tempo todo sobre o tempo. O tema principal é o tempo. Durante todo o poema se hace referência ao passo de tal e a los cambios, as mudanças ocorridos a través de los años. Então, o personagem, ele começa a lembrar, né, desde a infância dele, passou pela adolescência, pela juventude, até ele chegar a ser ancião, mais velho, né? Então, ele está falando sobre o tempo. Atividade 3. Cada estrofa, igual ao português, estrofe, do poema, representa uma etapa vital da vida do homem. ¿Cuál etapa de la vida del hombre la estrofa abajo representa? Entonces tenemos acá una estrofa del poema. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Entonces, essa estrofa habla sobre qual parte aqui, qual momento da vida do personagem. Letra A, la vejez, a velhice. Letra B, infância. C, adolescência. Ou D, madurez. Digamos que seria ali na fase adulta dele. Então, presta bastante atenção lá na estrofe, que logo a gente volta com a resposta correta, ok?
Então, pessoal, releram a estrofe, descobriram que parte da vida que é essa que o personagem está narrando? Vamos ver? Luego, cuando muchachos. ¿Te acuerdan que eu já les dije no começo da aula mesmo que muchacho seria alguém jovem, adolescente? Então, letra C, adolescência. Actividade 4. Cada estrofa del poema representa uma etapa vital da vida del hombre. Qual etapa da vida del hombre a estrofa abaixo representa? Então, esta questão é muito parecida com a outra, só que vai falar uma outra estrofe. Vamos ver? Ahora, veteranos, já le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. E agora, que etapa será que está sendo falada nesta estrofe? Letra A, sobre a vejez, velhice. Letra B, sobre a infância. Letra C, adolescência. Ou letra D, madurez. Vamos lá então, aguardo vocês para a resposta correta. E então, qual parte será da vida do personagem que se refere esta estrofe? Ahora veteranos, que seria veterano, né? Se refere à vejez ou à velhice. Actividade 5. As palavras subrayadas, sublinhadas, en esta estrofa del poema Passatempo, são ações do português. E essas ações se referem a um hecho dele. Então, assim,
Nós vamos ter aqui algumas palavras grifadas, sublinhadas, né? E elas são ações, são verbos, na verdade. E esses verbos, essas ações, elas se referem ao que aconteceu em que determinada época, determinado tempo. Letra A. Quando eu digo éramos, tenían, era, existia, eu estou falando del presente, passado ou futuro. Capriche, porque essa é muito fácil. Já voltamos. Pessoal, fala sério, né? Tava muito fácil essa. Igualzinho no português. Éramos, teniam, tinham, existia. Tá se referindo ao quê? Ao passado, não é verdade? E por falar em passado, o que se trata isso aqui, vocês lembram? Ele pretérito imperfeito de indicativo, igual ao português, pretérito perfeito do indicativo. Vocês não precisam decorar esse nome, claro que não precisa, mas é sempre bom saber que ele existe, não é verdade? Então vamos recordar um pouquinho porque ele é igualzinho no português. El pretérito imperfecto de indicativo es uno de los tiempos que utilizamos para hablar del pasado. En geral, sirve para describir situaciones sin precisar el inicio ni el final de la acción. Então, você não precisa saber quando começou algo e quando aquilo terminou. Esses verbos, eles são indicados apenas para dizer que já passou, não importa quando. São verbos do passado. Então, aqui eu trouxe para vocês
umas tabelinhas só para vocês relembrarem um pouquinho lá do português, das aulas dos verbos, das conjugações. Tenho certeza que vocês adoram, né? Mentira. Enfim, é só para vocês se recordarem um pouquinho mesmo. Vocês lembram dos pronomes pessoais do português? Vamos relembrar para essa aula não ficar muito vaga. As 3 primeiras pessoas do singular. Eu, tu, ele ou ela. As 3 pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas. No espanhol é muito parecido. Yo, tu, él, ella ou usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas ou usted. Então isso aqui só foi para recordar mesmo, para vocês não ficarem perdidos na explicação. Quando falamos do pretérito indicativo, então, são os verbos que estão no passado, já aconteceram. Por exemplo, o verbo cantar, a terminação ar, é muito parecido com o português. Se fosse em português seria eu cantava, terminação com V. Em espanhol, o que diferencia é a terminação com B. E assim por diante. O próximo verbo é o verbo beber, com a terminação em er. Parecidíssimo com o português também. A diferença é que no português não tem tilde, não tem acento, né? E no espanhol teremos yo bebía. E, por último, o verbo salir. Em português é o verbo sair. Então, em espanhol, yo salía. Se fosse em português, eu saía. O que diferencia aqui, então, seria a letra L, não é verdade? Então é o seguinte, pessoal, eu vou dar para vocês um tempinho para que vocês copiem essas tabelinhas, porque elas vão ser muito úteis nos próximos exercícios, tudo bem? Então copia rapidinho lá que a gente já volta.
Então, pessoal, dei aquele tempinho para vocês copiarem as caixinhas de texto ali. E agora, chega de moleza, né? Vamos trabalhar. Lee nuevamente a la tercera estrofa del poema e identifica las acciones, as ações que se referem ao passado. Então, vocês vão voltar nessa estrofe que já está aqui e vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar as ações, os verbos que estejam no passado, igual nós fizemos no exercício anterior, é bem parecido. Tudo bem? Tá fácil, né? Então, eu vou ler com vocês, mas depois vocês que vão achar os verbos. Já quando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era um oceano, la muerte era la muerte de los otros. Então, procurem os verbos que estejam no passado aqui, tudo bem? E então, pessoal, encontraram os verbos e os verbos que estejam no passado? Vamos ver quais são eles? Yo, quando nos casamos, los ancianos estaban. Em português, estavam. Então, passado. Um lago era um oceano. Igual ao português, era. La muerte era de novo. Então, nós temos aqui 3 verbos que estão no passado, ok? Bem, eu espero realmente que vocês tenham entendido um pouquinho do pretérito imperfeito do indicativo. Como eu disse, não é obrigatório você saber esse nome, mas saber que esses verbos indicam o passado. É fundamental para entender uma frase, entender o contexto de um texto, no caso aqui da língua espanhola, né? Então, fico muito feliz que vocês tenham prestado atenção nessa aula. Falamos também sobre o poema, né? Agora nós vamos ao quiz, que eu quero ver se vocês entenderam de verdade.
A respeito do gênero poema, em espanhol, a respeito do gênero poema, é correto afirmar que. Então, vamos lembrar lá do poema, no começo da nossa aula. É um texto literário em verso, generalmente escrito em forma vertical, es decir, um verso debaixo do outro. Se refere de outras narrativas por apresentar um texto curto, breve e com poucos personagens. E o número 2. Señala a alternativa que apresenta uma ação en el passado. Você vai aqui me dizer qual dessas alternativas está no passado. Letra A. La muerte era la muerte de los otros. Letra B. Ahora que somos niños. Então, vamos lá. Respondendo esse quiz com bastante atenção, que logo a gente volta com a resposta certa. Então, pessoal, como vocês prestaram bastante atenção nessa aula, eu tenho certeza que esse quiz foi muito fácil, né? Vamos ver quais são as respostas corretas? Letra A, esse gênero poema, o correto a afirmar dele é o quê? Que ele é um texto literário em verso, geralmente escrito em forma vertical, né? Que é o quê? Aquele verso um embaixo do outro. E o número 2? Importante lembrar. Olha aqui nessa frase. La muerte era la muerte, aí tem uma barra, tá vendo? O que significa isso? É a continuação do verso de cima. Então, esse de los outros continua, tudo bem? Por isso que tem essa barra. Então, vamos à resposta aqui. Qual dessas frases, então, representa uma ação no passado, que já aconteceu? Letra A. A morte, olha ali aqui, era. Então, este era é um verbo que está no passado. Tudo bem? Tudo certinho? Que aprendemos
hoy, então, hoje, né? Quando éramos criança. Olha mais um verbo interessante ali, éramos. Ou seja, quando nós éramos, algo que já aconteceu, né? Crianças. O que nós aprendemos nesta classe de hoje? Gênero textual, poema, interpretação do poema passatempo, empleo del pretérito imperfecto de indicativo. Quero agradecer a todos por la atención en esta clase y besos. Volvemos en la otra semana.